Olá pessoal, graça e paz da parte do Senhor e Salvador Yeshua, glórias a Deus. Mais uma mensagem aí para nos edificarmos, né? Entendida sempre a letra do modo espiritual, amém? A palavra do Senhor, ela sempre nos instrui como viver e como tirar como exemplo a história de muitos personagens aqui interessantes. E tá aí o título, né? Os sonhos de José e a onisciência do Senhor. Porque lendo essa passagem, fica muito nítido o propósito do Senhor na vida desse jovem. Então eu vou ler, tá? Gênesis 37 vai falar a respeito do sonho de José, tá bom? Jacó habitou na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que de qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho e, quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhe disseram: Então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais, por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e os contou aos seus irmãos. Tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: Que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Então aqui tem essa passagem de José, ela vai englobar outras mensagens. Aqui tem muita informação no requisito, no campo familiar, né? Essa mensagem, ela é inspiradora, porque mostra a onisciência do Senhor e ao mesmo tempo é de cortar o coração, né? Porque dá para perceber a inocência de um jovem. Então, é muita coisa que vai ser colocada aqui. Eu quero orar em prol dessa mensagem, em prol do discernimento, tá? Deus Pai de poder e glória, soberano, glorioso, sabemos que o Senhor é onisciente, sabemos que o Senhor está no início, no meio e no fim. Pai Santo, nós temos as limitações físicas, por isso nem sempre alcançamos tanto do que o Senhor quer nos dar através da palavra, que é o discernimento da grandeza, do poder, da onisciência e dos propósitos do Senhor. Que hoje o Senhor nos dê, Pai, capacidade
no Espírito para compreender e nos edificarmos. E que tudo que for dito seja para a glória do Senhor em nome de Yeshua e para o nosso bem. Amém. Então, José era um jovem inocente. Ele era inocente e ele era o mais novo. A palavra vai falar desse apego que Jacó, o seu pai, tinha por ele, por conta que é comum. Isso podemos perceber na humanidade, no requisito famílias grandes, quando é formada por pais jovens. Claro que estamos em uma outra época, as pessoas têm até mais sensibilidade, têm mais consciência de como tratar um filho, e a palavra mesmo ela vai aconselhar para que beijemos os nossos filhos, para que ele não se ire. Então, a palavra de Deus, ela é como o mar. Não tem como a gente armazenar todo o mar, né? Em um açude, não tem como. O mar, ele é vasto e ele faz suas ligações para outros continentes. Então é isso que a palavra de Deus quer, que a gente esteja conectado ao Senhor, tá? Entendendo ele como esse mar que supre, que nos dá a capacidade de movimentarmos. Então o Senhor quer que a gente vai se nutrindo. E quando as famílias, né, coloca como prioridade a palavra do Senhor para que tenha um conceito de vida bom e justo, tudo vai bem, né? Isso não significa, principalmente quando existem famílias onde os pais não beijaram seus filhos, não abraçaram seus filhos, não deram a eles o mínimo que fosse de atenção para que eles se sentissem amados. E isso lá na frente vai trazendo como uma bola de neve, vai trazendo sentimentos inflamados, que é o caso dos irmãos de José. O propósito do Senhor na vida de José era grande. Não tinha como eles discernir o que o Senhor estava fazendo em prol de todos. O Senhor escolheu um, porque precisava apenas de um. E ele escolheu o menor deles. Assim como Davi, né? O Senhor escolhe aquele que está pastoreando, aquele que está com o coração sensível para reparar na criação de Deus e render graças a Ele. O Senhor escolhe, porque é a característica de José, de Davi. O Senhor escolhe aqueles que não relutam a voz do Senhor. Os irmãos de José, quando José conta o sonho, porque é um sonho profético e um sonho revelador, eles não tiveram dificuldade de entender o sentido do sonho. Era algo que, né, como se para eles tiveram como uma afronta. Opa, peraí, você é melhor que nós? Ao invés de entender entre nós, o Senhor escolheu um para nos abençoar. Porque vamos aqui compreender a época que eles viviam. Eles tinham como uma qualidade de vida boa as condições que eles tinham na época deles. Então, se eles tinham boas tendas, se eles tinham muitos animais, se eles se tivesse acesso à água, né? E não é o caso, eles tinham as dificuldades deles, né? Por causa que não era a época do avanço, não como hoje, né? Hoje as famílias, famílias grandes, né, com muitos filhos, cada um tem uma capacidade, ela é desenvolvida com o aprendizado, com o aperfeiçoamento, conhecimento. E aí um evolui para um lado, outro evolui para outro.
E isso é maravilhoso, porque o Senhor quer que todos evoluam financeiramente. Mas de nada adianta evoluir financeiramente se o Senhor não estiver na direção. Então vocês fazem essa conexão aí e assistam o vídeo até o final, porque ele vai nos edificar, tá? Tudo que colocarmos as nossas mãos seremos abençoados. Mas em Colossenses está escrito: tudo que fizerdes, faça como para o Senhor. Então, quando a consciência é essa, de exaltar ao Criador dos céus e da terra, render a Ele a graça, o louvor pelas conquistas, tudo irá bem. Irá bem não só no requisito financeiro, material, mas sentimental, no campo familiar, no trato com os filhos, né? Quando ocupamos a nossa mente e usamos o tempo em prol de sermos edificados espiritualmente, não tem como as coisas não irem bem. Porque o melhor da terra, quando o Senhor nos promete o melhor da terra, Ele é o melhor da terra. O Espírito é o melhor da terra. O mais vai vir como peso, carga, acúmulo. Yeshua, ele vê no Evangelho, ele vai chamar de tolo aquele que está com celeiros cheio, mas não sabe nem se está vivo o dia de amanhã. Então, toda a prosperidade que viermos adquirir, ela tem que ser aquele acréscimo. O que veio depois de uma vida edificada, o que veio depois de uma vida espiritual. Entende? Então, isso resume, né? E mostra que naquela época, os irmãos de José, eles estavam com muito ego inflamado, ao ponto de, mais para frente, acredito que se vocês nunca viram, vocês continuam lendo para ver o propósito deles, o que eles fizeram, né? Vendido pelos irmãos. Aí os irmãos, já arquiteto ali, não todos, né? O foco era matá-lo. Porque o sentimento de ódio vem de trevas, de eliminar o propósito do Senhor. Antes de programar ou planejar a morte de José, eles estavam ali automaticamente destruir, querer ir contra Deus, lutar, batalhar contra Deus. Então isso percebe o quanto que eles não tinham sabedoria. Aí quando ele conta o segundo sonho, o pai o repreende, tendo ciência que o que causou ali aos irmãos a ouvi-lo. Porém ele refletiu, porque entre todos eles ele era o ancião. Ele também é o filho da promessa, o filho primogênito. Ele teve, da parte do Senhor, esclarecimentos sobre os propósitos da vida do Senhor, tanto que ele não se juntou a Esaú. Então Jacó não é leigo. Então imagina aí a situação de Jacó. 12 filhos. 11 filhos, né? Porque tem a menina. Que ele tinha que instruir. Porque todos viviam dentro do mesmo território, vamos dizer assim. Eram próximos, suas tendas eram construídas próximas. Não tinha essa coisa de, um vai para lá, estava todo mundo ali. Então Jacó, como ancião espiritual, imagina as dificuldades que ele teve para manter essa família unida. Mas o Senhor que está lá na frente, tendo a visão do amor e do cuidado que ele tinha por Jacó dentro dos seus propósitos e promessas, o Senhor está continuando sustentando a promessa. Então, quando o Senhor chama um e o menor, é porque lá na frente, né? Se você ler, você vai ver o que se tornou a vida deles. E o interessante
Eu vou pular aqui, tá? Aqui no capítulo 39 vai falar, né, que ele foi assediado lá pela mulher, as provações de José, mas José se manteve íntegro. No capítulo 40 vai falar sobre a interpretação do sonho. José tá ali esperando, entenda, né? É anos, caminhando numa luta, no processo aí. O deserto de José não foi fácil. Até ele estar preparado, acredito que pela a idade, para chegar ao cumprimento dessa promessa. Aqui no capítulo 42 vai falar, né, os irmãos de José no Egito. Eu não vou ler tudo, tá? Só vou ler aqui a parte do encontro. Ou a partir do versos 18 vai dizer: No terceiro dia, José lhes disse: Eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam, levando trigo para tratar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Aqui, até aqui. Então, veja a onisciência de Deus. Deus não permitiu que depois que ele, como governador ali do Egito, tendo autoridade e permissão para ir e vir, ele simplesmente poderia falar: ó rei, me libera aí um tempo para que eu vá à casa do meu pai. O Senhor não permitiu isso. É claro que José, ele teve tempo para refletir no que foi feito a respeito dele, né? Ele teve tempo para processar o cumprimento desses sonhos, né, que o Senhor deu. Mas o que ficou ali foi aquele sentimento de que fui vendido pelos meus irmãos. Eles queriam me matar, mas Deus não permitiu, porque Deus tinha um propósito na minha vida. Eles me venderam. Eu vou ir lá para quê? Tô aqui, né, fazendo uma análise para ser rejeitado por eles, porque se cumpriu o que o Senhor mostrou para mim no sonho. Como que seria a reação desses irmãos ao chegar lá, né? Então, certamente, todas essas coisas podiam passar ali pela cabeça de José, né? Eu estou supondo. Porque ele poderia, ele não era impedido de ir. Mas ele não foi porque a onisciência do pai era para que eles viessem a ele, né? Aí já entra em outras mensagens, aquela coisa lá do povo crescer no Egito, né? E aí depois, mais para frente, tinha a promessa de que eles seriam retirados de lá para ir para a terra que manasse leite e mel. Então tudo estava no alinhamento profético dentro da vontade do Senhor, tá? Então quando eles vêm, José tinha um irmão caçula, ele era ali próximo. Então José, ele agiu com sabedoria, né? Porque todos eles tinham que vir a ele. E percebam que não é o momento que vem o pai, o ancião. Somente eles. Então aí acontece deles se curvarem sim, quando ele se revela, quando ele se mostra. Então a palavra se cumpre. Qual é a lição que fica? A misericórdia do Senhor, ela é visível aí. Porque no ato dos irmãos vender, o Senhor não perdeu o controle em nenhum momento da situação. O Senhor, ele trabalha no coração, na mente. Quando as coisas estão chegando ao perigo, vamos dizer assim, o Senhor intervém,
mas o propósito dele se cumpre. Como diz Jó, né? Eu bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Teve que se passar algum tempo aí, e nesse tempo José amadureceu. Existia uma promessa grande para se cumprir na vida dele. E precisava esperar por isso. E até chegar um momento, ele passou por muitas dificuldades, por muitas provações, por situações muito complicadas, sem murmurar. Então, quem vive o propósito do Senhor entendendo, não existe murmuração, né? Então, todos são beneficiados, que foi o caso da família de José. E aí o pai vem, aí acredito que foram 70 pessoas ao todo. Não tinha muita gente, tendo em mente a quantidade de filhos, né? Não tinha muito. Eles aumentaram, até nisso eu creio que o Senhor foi agindo, aumentaram a prole mesmo, foi no Egito. Se tornaram numerosos. Eu quero voltar aqui para Abraão, isso para vocês verem a diferença, tá? O patriarca Gênesis 14. Vamos para Gênesis 14. Só para dar complemento, tá? Para vocês verem a onisciência do Senhor o tempo todo. Gênesis 14. Depois eu vou ver isso aqui também. Deixa eu marcar aqui. Eu não vou ler tudo porque é muita coisa, tá, gente? Mas eu estava meditando e achei muito interessante, tá? E cabe aqui dentro da mensagem. No capítulo 14 de Gênesis vai falar sobre o socorro de Ló. Abraão socorre Ló. De que maneira? Essa é uma mensagem que pelo menos eu nunca vi ninguém falando a respeito. Se vocês lerem, vocês vão ver como que é interessante, tá? Porque aqui vai falar da época de províncias, né? Duas províncias reais, Sodoma e Gomorra. Quando as pessoas falam sobre Sodoma e Gomorra, geralmente voltando para a questão da destruição, é muito superficial, porque aí a mente ela não entende o que era Sodoma e Gomorra. Eram duas províncias, né? Tinha reis. Esses reis, eles batalharam, foram derrotados. Em certa situação, foi saqueada as riquezas ali de Sodoma, de Gomorra. Próximo deles existiam outras províncias, outros reis. Existiam alinhamentos, tá? Então, Sodoma e Gomorra, no requisito comércio, armas brancas, né? Eles eram bem aparelhados, tá? Surpridos. Por isso existiam esses confrontos aí. Então, Ló está vivendo numa cidade contrário à moradia de Abraão, que Abraão está ali na campina, está afastado, né? Obedecendo à voz do Senhor. Desde lá de trás, mostra-se a diferença dos que verdadeiramente servem ao Senhor, independente de onde estiverem, precisa ter um certo distanciamento, não de pessoas. O amor de Abraão por Ló era o mesmo, mas o distanciamento do que acontece, né? Das coisas que acontecem, aquela coisa, não sentar na mesa dos escarnecedores e tal. Não se alinhar aos costumes e tradições, que é algo que o Senhor sempre aconselhou o povo de Israel. Não se deixar levar para as idolatrias, orgias e todas as coisas que fazem com que as pessoas se alegram, né? Os carnavais da vida e tudo mais. Não se alinhar a isso. Se manter recluso, afastado de tudo isso, tá? Até o nosso tempo de hoje não é diferente. Se vê a diferença de quem vive uma vida espiritual de fato ou não,
tá? Estou fazendo aqui distinção, mas tem certos hábitos que não convém ao cristão, né? Aí você lendo aqui vai falar sobre essas províncias, vai falar sobre esses alinhamentos, tá? Até o versos 26, vai explicar bem. Chega ao ponto de Abraão reunir alguns homens ali, não sei, deixa eu ver aqui se eu vejo a quantidade. Aqui no versos 14. Quando Abraão ouviu que seu parente fora levado prisioneiro, mandou convocar os 318 homens treinados, nascidos em sua casa, e saiu em perseguição aos inimigos até Dan. Atacou-os durante a noite em grupos e assim os derrotou, perseguindo-os até Roba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e trouxe de volta seu parente Ló, com tudo o que possuía, com as mulheres e o restante dos prisioneiros. Então, Abraão entra em favor de Ló em combate, né? Isso aqui não é colocado, né? E é bem interessante, porque mostra que essas províncias eram grandes, mostra que existia um comércio, um movimento, né? Já naquela época, mostra que as pessoas estavam dispersas desde então. E aí, lá na frente, vai falar a respeito, né? E aqui é interessante, que é no capítulo 36, vai falar a respeito... Não, gente, peraí. Aqui no capítulo 19 vai falar da destruição de Sodoma. E aí não dá para ler porque é muita coisa, eu só estou querendo trazer, né, a mensagem a respeito da onisciência do Senhor. Aí vai falar sobre a destruição. E Abraão se levanta novamente, mas agora para interceder, porque o que o Senhor estava fazendo, pretendendo fazer, Abraão não tinha ciência ainda. Mas o Senhor não ia deixar ele enganado, como diz o texto aqui, se você ler. Aí ele chega ao conhecimento do que o Senhor pretendia fazer. Aí ele começa a interceder. Não tinha mais o que fazer. E o interessante é que mesmo assim, Ló insistia em estar lá, né? Aí ele começa a interceder, né? Por Sodoma. Deixa eu ver aqui para mim não ter que ler tudo, viu? Peraí, onde que foi aqui, meu pai? Que eu não quero ler tudo, peraí. Eu vou ler um trecho só, tá? É o capítulo 18, a partir do verso 16 até o 25, mas não vou ler tudo. Ó, eu vou ler a partir do versos 20, que vai dizer: Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminará o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade? Ainda a destruirás? E não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que neles estão? Longe de ti fazer tal coisa. Matar o justo com o ímpio
tratando o justo e o ímpio da mesma maneira, longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. E aí, né, continuando lendo até o versos 31, ele vai, né, e o Senhor vai dizendo, por amor desses, por amor dos 20, por amor dos 10, né, e ele insiste, porque ele queria chegar, acredito eu, ó, meu parente tá lá. Por amor dele, tu não poupará a cidade, então Ló não era justo, tá, gente? A evidência aqui, não é porque o Senhor enviou o anjo lá para retirar ele e a sua família que Ló era justo. Ló não era justo, porque se ele fosse, ele estaria nas campinas junto com Abraão. Ele nem teria saído. Então o que existia em Ló era uma ganância, um desejo de obter mais coisas longe do seu parente próximo. E aí é muita questão, né, que não vem ao caso. O que vem ao caso aqui é que essa cidade, essas cidades, nessas duas províncias, elas foram destruídas porque, como o Senhor coloca aqui, o pecado é grave. E olha que interessante, o Senhor ouvia, o que o Senhor ouvia já era terrível. Então, vamos lá ver, né, testificar. Isso é bem interessante. A cidade, ela tinha sido poupada já faz um bom tempo, né? Percebe-se que a gente não tem noção da quantidade de décadas, né? Que esse povo estava vivendo ali, das formas contrárias à vontade do Senhor. Então o Senhor decide, e ele decide e acabou. Decide exterminar essas duas províncias, Sodoma e Gomorra. Mesmo Abraão entrando, né, em clamor, pedindo, intercedendo, não havia justos. Então, gente, isso é para trazer uma compreensão muito profunda, trazendo em comparação aos nossos tempos. A diferença lá do tempo de Jacó. O Senhor chama José, porque José era um diferencial. Tinha que ser um deles, e foi José, porque José estava dentro dos requisitos. Davi estava dentro dos requisitos. Então, desde antes, embora as pessoas viviam todas juntas, elas não estavam empenhadas no mesmo propósito de fé e temor ao Senhor. Entende? Então, aqui em Sodoma não tinha justos. O povo estava voltado, sim, para a vida promíscua, os adultérios, pornografia, embriaguez. Nada que é desconhecido das nossas gerações. Situações que as pessoas têm que se purificar, se libertar hoje, com tratamentos, psicológico, de várias maneiras, né, para renunciar esse mal que traz para o corpo e que causa muitas ações, causa morte, causa divisão, separação. E o que a palavra, o Evangelho diz? Que o inimigo está aí para matar, roubar e destruir. O livre-arbítrio que o Senhor nos deu, ele tem os seus pós e contra, no sentido de que, se não tivermos uma boa mente, uma consciência elevada, um raciocínio espiritual, é um perigo. É o que nos sentencia ao desprezo eterno, ou, dependendo da atitude da nossa vida, a vida eterna, né? Então tá muito ligado isso daí, tá? Não tinha justos. Então o destino era o quê? Destruir Sodoma e Gomorra, que foi o que aconteceu. Isso nos traz muitas reflexões profundas, porque desde a fala, né, de menosprezo dos irmãos ali, de não aceitar que o Senhor tem um propósito na vida do seu irmão em benefício a todos, a toda a descendência, até o caso,
né, lamentável de Sodoma e Gomorra, pessoas que estavam voltadas para uma vida separada do Senhor. E mesmo estando ali alguém próximo de Abraão, não significava que o Senhor ia poupar a cidade, porque ele não era justo, né? Ele decidiu estar ao lado dessas pessoas. O Senhor teve misericórdia, né? Que acontece? O Senhor envia ali o anjo pelo clamor de Abraão e ele sai. Eles não podiam olhar para trás. Olha como que as coisas do Senhor é séria, né? Sai, corram, sobe lá para a colina e não olhem para trás. Aí tem o relato de que a mulher olhou e se tornou uma estátua de sal. Nos traz também muita reflexão para a nossa vida. O Senhor deu a chance de ser uma nova criatura em Yeshua. A partir do momento que você segue o caminho que é Ele, não tem por que ficar olhando para trás. Desejando, né? Retornar para as alegrias, as euforias, os manjares, né? Olhou para trás, desejou, então não tem como. A própria palavra vai falar dessa coisa da dúvida, né? Quem tem mente dividida aí não vai receber nada do Senhor. Então a palavra ela tá alinhadíssima, né? Ela não tem essa coisa assim de que esse contexto aqui não tem nada a ver com aquele. A palavra é uma só, né? E o propósito do Senhor é esse: nos trazer a reflexão de que Ele é bom, Ele é misericordioso, mas Ele é temível. Ele é temível e onisciente. De tudo isso daí eu não falei muito a respeito, porque está evidenciando a onisciência do Senhor. O Senhor vê tudo, Ele não cochila. Ele está lá na frente. Por isso diz a palavra: não temas, não temas, não temerás. E isso se aplica aos servos, aos que se colocam em retidão, aos que andam em justiça, aos que não se alinham às coisas que são inflamáveis, que trazem ego, orgulho, ódio, ressentimento. E eu coloquei desde o início para vocês verem a ação dos irmãos de José. Ela serve muito para as famílias, porque tem muito disso. O Senhor chama um com o propósito de trazer todos à reflexão. O problema está em não querer dar ouvido, achar, ficar desmerecendo a espiritualidade daquele que busca, daquele que ora, daquele que clama, daquele que não gosta de ouvir músicas seculares, daqueles que não se alinham às coisas erradas. Estão perdendo a oportunidade. Claro que é o Senhor que transforma, liberta, mas para isso nós estamos no tempo, em graça. O Senhor exige de nós esforço. O Senhor exige de nós perseverança. O Senhor exige de nós consciência de que os atos errados, contrários à palavra do Evangelho, não nos favorecem, só nos destrói. Então, que a gente não... Essa geração, as famílias, não tem que estar como se estivesse dentro de Sodoma e Gomorra para serem destruídos. O Senhor quer que estejam ali, no aguardo do chamado, que foi isso que aconteceu com a família de José. Quando foi o momento propício, José mandou chamar a todos. E eles vieram. E até que o faraó estava vivo, houve misericórdia ali. Depois é que o negócio ficou estreito. Porém, eles estavam a caminho da promessa da terra prometida. E aí, lendo, a gente vai ver os descendentes, né? Tanta murmuração, divisão de pensamento, orgulho, falta de empatia.
querendo olhar para trás como a mulher de Ló, desejando as panelas do Egito, murmurando, pedindo para Deus, como quase que exigindo: "Ah, o Senhor nos tirou de lá para morrermos". A palavra é uma só, tá? Eu espero que vocês sejam edificados assim como eu sou edificada, para a gente colocar isso em mente e não desanimarmos. Se estiver vivendo num contexto desigual, orar sempre ao Senhor que tem controle de tudo, esperar nele, que ele faça a obra, que ele transforme e contribuir sempre na intercessão e no, no apaziguar, né? Ao invés de se deixar inflamar, porque tem lutas que é espiritual, de fato. Aí a gente fica sem saber entender até que ponto é a pessoa ou é espíritos querendo destruir essa vida. A gente intercede para que as pessoas encontrem o caminho, a verdade, a vida e sejam transformadas, porque a partir do momento que olham para frente e seguem, né, como Ló seguiu ali com suas filhas, e não dando importância para o que está acontecendo lá atrás e seguir lá na frente, o Senhor mostra as recompensas da ação. Só que não se esqueça, eu li a mensagem extraordinária. Eu só precisava meditar nisso. O quanto que o Senhor ouve, né, de coisas nesse mundo. Coisas que a gente não ouve, mas as mesas aí, né? As reuniões macabras. O que o Senhor tem ouvido dessa terra. Mas quando o Senhor decidir olhar para ela. Porque o olhar aqui, eu entendo, já é o ato de justiça. Opa, vamos ali ver o que está acontecendo nessa terra. Porque o que eu tenho ouvido são coisas terríveis. Aí, né, sabemos que nós estamos no tempo em graça. Os cristãos aqui, os Iavrahãs da terra. Senhor, mas se houver tantos isso, tantos justos, tantos cristãos, tu vai ceifar. Não, meus servos, eu vou retirar os ímpios da terra e vou guardar os meus. Eu não vou destruir como destruir Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra não tinha justificação, não tinha santidade, mas existia uma lei que eles rejeitaram. Então que nós não rejeitemos a bondade do Senhor, amém? Fiquem na paz e até a próxima.